Fala aí, meu amigo, tudo bem com vocês? Agora vamos fazer a correção da provinha do oitavo ano, né, do nosso querido Avalia CGA. Aqui vamos resolver a provinha de matemática. Então, pega o caderno, pega a caneta e vamos para a correção. Pessoal, a prova de matemática do oitavo ano, ela tem muitas questões que também foram cobradas na prova do nono ano. Então, essas questões que são repetidas, você vê a correção aqui no vídeo do canal, que é a correção da prova do nono ano, tá? Que é para não ser redundante, eu não vou fazer de novo a mesma correção, só vou fazer aqui a correção das questões que foram exclusivas da prova do oitavo ano, beleza? Então, vamos lá. A 27 já tem a correção lá no outro vídeo, a 28 também, a 29 também, a 30. Vamos aqui fazer a correção da questão 31, que diz assim: Henrique desenhou no quadro o triângulo ABC isósceles de base BC. O que isso quer dizer, pessoal? O que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles tem pelo menos dois lados iguais. E já que a base é BC, aqui embaixo, ó, eu posso afirmar com certeza que os lados iguais é esse aqui, ó, e esse aqui. Tudo bem? Se eu tenho dois lados iguais, automaticamente eu tenho dois ângulos iguais, que são opostos a esses lados. Então, quem é que se opõe ao lado AC? É esse ângulo aqui, ó. Quem é que se opõe ao lado AB? É esse ângulo aqui, ó. Então, esses dois ângulos aí, que eu vou chamar de B, de beta, são iguais, ó. Tranquilo? Aí vamos lá, olha só outra informação interessante. Ele apareceu para mim um ângulo de 100 graus, ó. Bem aí, externo ao triângulo. Aí você lembra quanto mede um ângulo raso? Um ângulo raso, galera, é um ângulo, ó, que ele dá meia volta. Ó. Isso aqui é um ângulo raso, meia volta. Se uma volta completa é 360, meia volta é 180. Então, olhando para cá, ó, você percebe que esse ângulo aqui, ó, completão, é um ângulo raso. Ó. Você está percebendo que é um ângulo raso? Já que aqui fora é 100, quanto é que vai valer o meu beta? Aquele ângulo azul lá de dentro do triângulo. É o que falta para completar 180. Se eu já tenho 100, quanto é que é o beta? O beta só pode ser 80. Ó. A gente calcula assim, 100 mais o beta, ele tem que dar 180. Aí o 100 vai para o segundo número trocando sinal, né? Então o beta vai ser 180 menos 100. Logo, meu beta só pode ser 80 graus, tá, galera? Então, já que aqui é 80, aqui também é 80 graus. Tranquilo? Qual é a pergunta da questão? De acordo com os dados da figura, o ângulo X mede... Olha só o ângulo X, ó, tá no vértice A. Agora é uma continha simples, mas também é importante você observar outra propriedade. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede 180. Eu já tenho dois ângulos de 80. Falta quanto para 180? Bora fazer essa conta. X mais 80 tem que dar 180. Então, x mais 80, 160. Isso aqui dá 180. Ó, já dá para perceber que é 20, né? Ó. 180 menos 160. Isso aqui só pode ser 20 graus. Então, você vai lá e vai marcar letra A de amor, tá bom? A questão 32, também de ângulo, diz assim, ó. Pedro desenhou o losango ABCD em seu caderno. Pessoal, losango tem uma propriedade interessante. As diagonais do losango, elas sempre se cruzam no meio do losango. Sempre vai ser o centro do losango. E outra curiosidade, as diagonais sempre serão perpendiculares. E outra informação importante,
os lados do losango têm a mesma medida. Ó. Esse lado é do tamanho desse, que é do tamanho desse, que é do tamanho desse. Conclusão, ó. Esses ângulos aqui, ó, esse e esse, eles são exatamente iguais. E esse aqui é exatamente igual a esse, que é exatamente igual a esse, que é exatamente igual a esse, tá? Então, essa é a propriedade, ó. Eles têm ângulos em comum. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 triângulos retângulos semelhantes, ó. Eles são exatamente iguais. Além de ser semelhantes, eles são congruentes. Quer dizer que são idênticos, galera. Idênticos. Agora ficou fácil pela mesma propriedade da questão anterior. Eu vou desenhar um desses triângulos bem grandão aqui, ó. Esses 4 triângulos aí, galera, são idênticos. Aqui no meio formou um ângulo de 90. Nesse lado já me contaram que é 64, a própria questão trouxe, ó. Aqui é o vértice D, aqui é o vértice A. E esse aqui, galera, deixa eu apagar aqui essas informações, ó. Esse ângulo aqui, que é exatamente esse aqui, ele é semelhante ao ângulo X, ó. Então eu posso falar com certeza que aquele ângulo ali do vértice A, ele também é X. E é justamente essa informação que a questão quer, ó. Qual é a medida do ângulo X assinalado no losango? A propriedade é aquela mesma, galera. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que medir 180. Então, vai ser 64 mais 90 mais x igual a 180. 64 mais 90 dá 154, mais x igual a 180. O 154 passa para lá trocando sinal, então fica 180 menos 154. Aqui é um 6, aqui é um 2 e aqui é um 0. Olha aí, galera. O ângulo X, ele mede 26 graus, ó. 26 graus. Tá certo? A prova seria pegar o 64 e somar com 26. Essa soma tem que dar 90, ó. Porque esse mais esse tem que dar 90, já que o ângulo reto aqui, ele mede 90 graus, tá? Então, sem medo de ser feliz, você marca a letra B de borbulhas de amor. A 33 também está na provinha do 9º ano, a 34 também, a 35, a 36, a 37. Vamos aqui fazer a questão 38, que diz assim, ó. Uma festa será decorada com diversas bandeirinhas de papel em formato triangular. Para que todas as bandeirinhas ficassem iguais, a responsável pela decoração montou um esquema abaixo, que mostra o tamanho dos lados de uma dessas bandeirinhas e as medidas dos ângulos internos que esses triângulos devem ter. A respeito desse esquema, assinale a alternativa correta. Olhando para a figura, pessoal, o que a gente percebe? Eu tenho aqui um lado que mede 33 e eu tenho um lado que mede 33. Opa, dois lados iguais. Automaticamente, eu também terei dois ângulos iguais. Aí falou que é 67 graus. E esse outro lado aqui, ele mede 25 centímetros, um lado diferente. Como é o nome desse triângulo com respeito aos lados? Ele é um triângulo isósceles. É um triângulo isósceles, certo? Qual é a classificação quanto aos ângulos? Os três ângulos são menores que 90 graus. Então, além de ser isósceles, ele é acutângulo. Tem todos os ângulos internos menor que 90 graus. Aí vamos para as alternativas. Vamos analisar uma a uma. Olha aí a letra A.
Cada uma dessas bandeirinhas tem o formato de um triângulo obtusângulo? Tem não, galera. Ele é um triângulo acutângulo. Então a A está fora. Olha só a B. Observando-se os tamanhos dos lados demarcados na figura, nota-se que as bandeirinhas são formadas por triângulos isósceles. Perfeito, correto. A letra C. Os triângulos que formam as bandeirinhas são retângulos. Não são retângulos, não tem nenhum ângulo de 90 graus nessas bandeirinhas. Então, a letra C está fora. E a letra D. Como a bandeirinha tem apenas dois lados iguais, ela pode ser considerada um triângulo equilátero. Não pode, ó. Equilátero tem que ter os três lados iguais. Então, a letra D também está fora. Gabarito mesmo é a letra B de borbulhas de amor. Agora a questão 39, que diz assim, ó. Observe as figuras representadas na malha quadriculada abaixo. Essa malha, pessoal, é para você perceber as linhas perpendiculares, ó. Olha só a linha que está em pé, ó. As linhas que estão deitadas formam ângulos de 90 graus entre essas duas linhas, ó. A malha é para isso, para você perceber se a linha é paralela ou não, ou se ela é perpendicular ou não, tá, gente? Aí a pergunta é a seguinte: qual dessas figuras corresponde a um triângulo obtusângulo? Que é este aí? Tem que ter um ângulo maior que 90 graus. Então vamos ver aqui a figura número 1, ó. Olha só essa linha da malha. Olha só essa outra linha. Aqui nesse cantinho eu tenho um ângulo que mede 90 graus. E nos outros ângulos é fácil perceber que os dois são menores que 90 graus. Então não tem nenhum ângulo maior que 90 graus nessa figura. A mesma coisa acontece na figura 2. Ó. Esse aqui claramente é menor que 90 e esse aqui claramente é menor que 90. Esse outro aqui, pessoal, também é menor que 90. Ó. Porque ó, se eu traçar uma linha aqui, ó, o que é que vai acontecer? Esse pedacinho aqui que falta vai corresponder aproximadamente a esse pedacinho aqui que passou. Então, provavelmente, esse aqui também é um ângulo de 90 graus. Ó. Ele não pode ser maior que 90 graus. Ou ele é 90 ou ele é um ângulo menor que 90, pelo que dá para perceber na gravura. Aqui a gente percebe que todos os ângulos também são menores que 90 graus. Ó. Então, até agora, não vimos nenhum ângulo maior que 90. Já nessa figura 4, olha só o que acontece. Ó. Se eu traçar as retas perpendiculares bem aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 90 graus. E o triângulo, que eu vou fazer aqui de azul, ele tem essa abertura que é maior que 90 graus. Ó. Eu não sei quanto é, mas claramente é maior que 90 graus. Então, esse ângulo aí é um ângulo obtuso, caracteriza um triângulo obtusângulo. Então, o gabarito aqui é a figura 4. Você vai marcar a letra D de Deus. Vamos aqui para a questão 40. Diz assim, ó, na Biblioteca Pública de São Gonçalo do Amarante, há 112.620 livros. Decompondo esse número nas suas diversas ordens, tem-se. Beleza, vamos analisar uma a uma também. 12 unidades de milhar, 26 dezenas e 2 unidades. Vamos fazer essa soma aqui na frente. Ó. 12 unidades de milhar. Ó. É 12 vezes 1000. Mais 26 dezenas. 26 vezes 10. E 2 unidades. Mais 2 vezes 1. Isso aqui dá quanto? 12.000 vezes 1000 dá 12.000.
26 vezes 10 dá 260. E 2 vezes 1 dá 2, ó. Somando aqui, eu tenho 12.262. Olha aí, não é o número que tem na biblioteca de São Gonçalo, não é a quantidade de livros. Então, a letra A, ela tá fora. Deixa eu apagar para dar espaço. Agora a letra B, ó, tem 1.126 centenas de milhar. Centenas de milhar, galera, é isso aqui, ó. Ó, centenas de milhar. Desse jeito aí. Então, eu vou ter que pegar o 1.126 e multiplicar por 100.000. E somar com 20 dezenas, ó. 20 vezes 10. Isso aqui, gente, dá um número muito alto. Então, não é a resposta correta. Também a letra B tá fora. Só aqui, ó, vai dar sabe quanto? É só você repetir os algarismos e acrescentar o total de zero. 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, já dá 112 milhões e 600 mil. Um número muito alto. Não pode ser a letra B. Deixa eu apagar para dar espaço e vamos para a letra C, ó. 112 unidades de milhar. Então, é 112 vezes 1.000. E 620 unidades. 620 vezes 1. Aqui é só acrescentar o zero, igual a gente fez na questão B, ó. 112, bota 3 zerinhos. E aqui você soma com 620. Colocando um debaixo do outro, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Unidade barra de unidade, dezena de dezena, centena de centena e assim por diante. Olha só. Vai dar exatamente 112.620, que é o total de livros da biblioteca. Então, a resposta correta é a letra C. Deixa eu colocar aqui no cantinho, né? Essa aqui eu vou deixar sem apagar, porque é a resposta correta. Deixa eu botar aqui no cantinho de cima. E vou fazer aqui a letra D. Olha aí, 11 dezenas de milhar. Então, é 11 vezes 10.000. Mais 2.620 centenas vezes 100. Isso aí dá quanto? Ó? 11 vezes 10.000. Você repete o 11 e acrescenta 4 zeros. E aqui você vai pegar o 2.620 e vai colocar 2 zeros. Ó. Aqui fica 2, 6, 2. Ó. Somando, vamos ver quanto é que dá. Ó. Aqui dá um 2, aqui dá um 7, aqui dá um 3. 372 mil, que também não é a resposta correta. Então, a letra D também está fora. A única que é adequada mesmo é a letra C de casa, né? Ó, gabarito da questão 40, 112.620. A questão 41 diz assim: observe abaixo a decomposição de um número. Uma centena e 3 dezenas. Uma centena, olha aí, pelo mesmo processo, galera. É 1 vezes 100 mais 3 vezes 10. Ó. Centena é a mesma coisa que 100. E dezena é a mesma coisa que 10. Ó. Esse 1 você multiplica por 100 e soma com esse 3 multiplicado por 10. Isso aí dá quanto? Ó? Dá 100 mais 30, que dá um total de 130. Aí você vai lá e vai marcar a letra A. Vamos aqui para a questão 42, ó, que diz assim: o piso de entrada de um prédio está sendo reformado. Serão feitas 2 jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura, e o piso restante será revestido em cerâmica. Qual é a área do piso que será revestido com cerâmica? Aqui, gente, a gente percebe, ó, que a jardineira é essa aqui e essa aqui. E o restante vai ser o piso. Isso aqui vai ser o piso. Tem 2 formas de fazer essa questão. Ou você faz direto com a fórmula da área do trapézio, ou você faz
a fórmula do retângulo e desconta esses dois triângulos que são as jardineiras. Você escolhe a melhor estratégia. Eu vou fazer usando logo a fórmula do trapézio, tá? Quem é que lembra dessa fórmula? É assim, ó. A área do trapézio é a base maior somada com a base menor multiplicada pela altura dividido por 2. Desse jeito aqui. Quem é a base maior? É o maior lado do trapézio. Ó. Lembrando que as bases são opostas e paralelas. Ó. Tá aqui a base maior, que é o Bzão. Tá aqui a base menor, que é o Bzinho. E a altura é perpendicular às bases. Ó. Daqui para cá é a altura, que está paralela a esse lado do retângulo. Se esse lado é 3, a altura do trapézio também vai ser 3. Beleza? Lembrando que a altura é perpendicular à base, né? Ela forma um ângulo de 90 graus. Agora a gente vai pegar essas informações e jogar na fórmula. Aí pensa no seguinte, galera. Esse Bzinho aqui, ó, você está vendo que é 2. E esse ladinho aqui é 1. Da mesma forma que do outro lado também é 1. Então, essa base maior vai medir quanto? Vai medir 1 mais 2. Vai dar 4. Aí você coloca lá, ó. A área vai ser o seguinte. O Bzão eu descobri que é 4, que é a base maior. O Bzinho eu descobri que é 2, que é a base menor. E a altura percebi que é 3. Todo mundo dividido por 2. 4 mais 2 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Aí o 18 eu vou ter que dividir por 2, que dá exatamente igual a 9 metros quadrados. Resposta certa, ó. 9 metros quadrados apareceu na letra C de Cristo, galera. Beleza? Vamos para frente para a nossa questão 43, que diz assim, ó. Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, João tinha 20 bolinhas de gude, que correspondiam a 8 bolinhas de gude a mais que Pedro. João e Pedro tinham juntos. João tinha 20 bolinhas de gude. Escreve lá, João. João tinha 20. Aí ele falou o seguinte: essas 20 bolinhas correspondem a 8 bolinhas de gude a mais que Pedro. Então, quem é que tinha mais? Era João ou era Pedro? Quem tinha mais era João, galera. Ele tinha 8 a mais. Então, se ele tinha 8 a mais, Pedro tem 12. Porque 12 mais 8 dá 20. Aí a perguntinha, ó. João e Pedro tinham juntos quantas bolinhas? Aí você vai somar. Você vai somar 20 mais 12. Que isso aqui dá exatamente igual a 32 bolinhas de gude. A resposta certa é a letra B de Bila. Bora para frente para a questão 44. Que diz assim, ó, numa cidade da Argentina, a temperatura era de 12 graus Celsius. 5 horas depois, o termômetro registrou -7. A variação de temperatura nessa cidade foi de... Galera, variação de temperatura é a diferença desses dois valores. É daquele mesmo jeitinho que a gente está acostumado a fazer. Valor maior subtraído pelo valor menor. Então, eu tenho 12, que é o valor maior, menos -7. Menos vezes menos dá mais. Quanto é que é 12 mais 7? Dá exatamente igual a 19 graus Celsius. Então, a resposta certa é a letra D de Deus. Dando sequência, galera, bora para a questão 45, que diz assim. Observe abaixo o ponto P destacado em uma reta numérica que está dividida em partes iguais. Aí ele quer saber, ó,
esse ponto P representa a localização de qual número nessa reta? Beleza, então, questão que tem reta numérica, você procura dois pontos conhecidos, ó. Eu conheço que esse ponto aqui é o 3 e esse ponto aqui é o 6. Aí, como eu tenho apenas um intervalo entre esses dois pontos conhecidos, é só eu subtrair o maior pelo menor. 9 menos 3, que dá justamente igual a 6, né? Ou seja, cada pulo que eu dou aqui em intervalos, eu estou aumentando, né, de 6 em 6. Então, se eu continuasse aqui para frente, 9 mais 6, isso daqui seria 15. E se eu voltar, galera, eu estou aqui no 3. Se eu voltar um pulo, ao invés de somar, eu vou subtrair 6. Então, eu conheço esse ponto aqui, ó, é 3. Para mim chegar no P, eu dou apenas um salto para trás. Então, vai ser 3 menos 6. Esse 3 aqui, ele é positivo, então eu tenho uma soma de números com sinais trocados. Você subtrai e dá o sinal do maior. O 6 é o maior, então o número vai ser negativo. E 6 menos 3, isso daqui dá 3, tá? Então a resposta é menos 3. O ponto P é menos 3. Você vai lá e marca a letra D de Deus. Vamos para frente para a questão 46. A evolução da intenção de votos dos eleitores por dois candidatos a prefeito de um município é apresentada pelo gráfico seguinte. Pessoal, atenção à legenda. Olha aí, o candidato A, ele tem essas bolinhas, ó. Então é esse candidato aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Candidato A. E o candidato B, tá bem aqui, é o quadradinho. É esse aqui, ó. Essa linha. Ok? Aí a pergunta: em que mês o candidato A alcançou, na intenção de voto dos eleitos, o candidato B? Então, pela pergunta, a gente percebe que o candidato A começou atrás, aí ele alcançou. E a gente percebe na evolução do gráfico, ó, que o candidato A vinha, tchan, caiu um pouco, aí veio subindo, ó, veio subindo, e ele alcançou justamente nesse ponto aqui, ó. O ponto onde existe a interseção dessas duas linhas. Então, foi nesse momento que ele alcançou e, posteriormente, ele ultrapassou, ok? Aí você olha bem para a legenda, ó. Aqui embaixo eu tenho datas. No dia 1º de maio, o candidato A estava com 40% e o candidato B estava com 50%. No dia 1º de junho, o candidato A estava com um pouco menos de 40% e o candidato B estava com um pouco mais de 50%. E assim sucessivamente. Então você percebeu, ó, que aqui embaixo ele está evoluindo de mês em mês. Ó. Esse espaço aqui, ele representa o mês de maio. Esse espaço aqui, ele representa o mês de junho e assim por diante. Aí ele quer saber, ó, em que mês houve essa ultrapassagem, né? Ou houve esse alcance do candidato A ao candidato B. Você concorda que foi bem aqui, ó? Que mês é esse aqui, galera? Do dia 1º de agosto até o dia 1º de setembro. Então, isso aqui representa o mês de agosto. Você vai lá e procura o mês de agosto nas alternativas. Você encontrou aqui na letra B de bola. Dando sequência, galera, bora aqui para a questão 47, que diz assim: o jogo de bolinha de gude, a famosa bila, é uma brincadeira antiga que, embora tenha perdido espaço entre as crianças nos últimos anos, ainda é jogada em diversos locais do país. Para jogá-lo, é necessário demarcar o chão com um triângulo e colocar algumas bolinhas dentro. Para vencer, a pessoa deve arremessar suas bolinhas em direção ao triângulo, de modo que consiga retirar as bolas de gude, as bilas, que estão ali, sem que a bola arremessada fique presa no interior da área demarcada no chão. As medidas da altura e da base de um triângulo usado nesse jogo estão apresentadas na figura a seguir. Aqui a base,
Aqui a altura. Quantos centímetros quadrados possui a região em que as bolinhas serão colocadas? Galera, já que o 25 é a base e o 30 é a altura, o que é que eu preciso lembrar para resolver essa questão? É a fórmula da área do triângulo. Existem várias fórmulas, mas para resolver essa, você vai usar a seguinte fórmula, ó. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Exatamente. No lugar do B, você vai botar 25. E no lugar do H, você vai botar 30. Então, bora arrochar. Ó. A é igual 25 vezes... Olha aí, ó, no lugar do B, coloquei 25. Vezes quem? Vezes 30. Dividido por 2, tá? Tá aí, é só fazer essa conta. Primeiro multiplica, depois divide. Dava para simplificar aqui, galera, mas ninguém vai fazer isso não, tá? Nós vamos multiplicar e depois dividir. Eu vou pegar o 25 e vou multiplicar só pelo 3, ó. 5 vezes 3 dá 15, sobe 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. E aquele zerinho que eu não usei, eu acrescento ele agora, ó. Então, eu tenho que 25 vezes 30 é 750. Quanto é que é a metade de 750, galera? Olha aí, você aproveita a continha aqui, ó, e divide por 2. 7 dividido por 2, isso daqui dá um 3. 3 vezes 2, 6, resta 1, baixa o 5. 15 dividido por 2, isso daqui dá um 7. 7 vezes 2, 14, resta 1, baixa o 0. 10 dividido por 2, dá 5. 5 vezes 2, 10, resta nada. Então, a metade de 750 é 375. Perceba que a unidade, ela se manteve em centímetros. Então, a área vai ser em centímetros quadrados. Você vai lá e marca a letra B de borbulhas de amor. A questão 48 diz o seguinte: o resultado da expressão 2x ao quadrado menos 3x mais 10 para x igual a 2 é. Gente, é só pegar o x e trocar pelo 2 e resolver respeitando a ordem em que as operações aparecem. Então vamos lá. 2 vezes x. No lugar do x, você bota 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 10. Você percebeu o que foi que eu fiz? Ó? No lugar desse x aqui, ó, eu coloquei esse 2. E no lugar desse x aqui, eu coloquei novamente o 2. Aonde aparecesse o x, eu teria que trocar pelo 2, tá? Outro detalhe, ó. Aqui no meio, galera, ó, deixa eu ampliar aqui, ó. Quando você tem aqui um 2x ao quadrado, bem aqui entre o 2 e o x, sempre vai haver um sinal de multiplicação. É por isso que bem aqui eu coloquei vezes, e bem aqui eu coloquei vezes. Entre o número e a letra, que no caso é a variável, tem um sinal de multiplicação. Tudo bem? Então vamos lá, respeitando a ordem de prioridade. Eu vou fazer primeiro a potência, o restante eu vou repetir, tá? Com bastante calma. 2 vezes 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é o próprio 4, menos 3 vezes 2, mais 10, tá? Aqui eu tenho duas multiplicações que podem ser feitas tranquilamente. É 2 vezes 4, isso daqui dá 8. Aqui eu tenho menos 3 vezes 2, é menos vezes mais, que dá menos, né? E 3 vezes 2 dá 6, mais 10. Olha aí, quanto é que é 8 menos 6? Dá 2. E 2 mais 10? Dá 12, galera. Então, o resultado daquela expressão dá exatamente igual a 12. Você vai lá e vai marcar letra C. Dando sequência, vamos aqui para a questão 49. Diz assim: volume é uma medida de capacidade que pode ser medido em metros cúbicos, decímetros cúbicos e centímetros cúbicos, entre outras unidades. Realmente, galera, existem muitas unidades para poder calcular o volume, tá? Ele deu aqui 3 exemplos, mas existem outros. Embora todas essas unidades possam ser utilizadas para medir a capacidade de um recipiente,
No cotidiano, é preferível usar medidas que forneçam valores mais adequados para o que se deseja aferir. Assinale a alternativa que apresenta o objeto que possui capacidade menor que 1 metro cúbico. Aí, olhando para as alternativas, o que é que você está percebendo? Que nas 4 opções apareceu recipientes em litros. Então, o que é que você precisa saber aqui? É entender quantos litros cabem em 1 metro cúbico de volume. Eu tenho aqui uma caixa d'água, que ela é 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ó, desse jeito aqui, ó. Essa caixa d'água aqui, galera, tem quantos metros cúbicos de volume? É 1 metro por 1 metro e a altura é 1 metro. Para calcular o volume de um sólido desse aqui, é só multiplicar as dimensões. Então, o volume aqui é 1 vezes 1 vezes 1, que dá o total de 1 metro cúbico. Beleza, esse é o volume. Uma caixa d'água dessa cabe quantos litros? Ó, eu consigo encher ela de água. E dá quantos litros? Galera, você tem que memorizar isso. 1 metro cúbico de água dá exatamente, ó, 1.000 litros. 1.000 litros. Beleza? 1 metro cúbico de água dá 1.000 litros. Grava isso daí. Aí a pergunta é o seguinte: qual dessas 4 aí tem menos do que 1.000 litros? Uma banheira de 200 litros tem menos de 1.000 litros? Tem, ó. A banheira de 200 litros. Um caminhão-pipa, olha a capacidade, ó, 20.000 litros. Passou de 1.000 litros. Uma piscina de 3.000 litros. Passou de 1.000 litros. E uma caixa d'água, ó, de capacidade bem maior, 10.000 litros. Então, não resta dúvida que a resposta correta é a letra A. Beleza, galera? Então, bora para frente para a questão 50, que diz assim, ó. Mariana precisava comprar um novo computador e, ao pesquisar nas lojas, encontrou uma em que o modelo que ela buscava estava com desconto de 20% para compras à vista. Ao passar no caixa, Mariana escolheu o pagamento à vista, efetuando um pagamento de R$ 3.376. Qual era o preço original desse computador? Se o desconto foi de 20%, Mariana pagou quantos por cento do valor original? É só você subtrair, ó. O valor original a gente diz, ó, que é 100%. Se eu tirar o 20% que for o desconto, isso daqui dá 80%. Então, pensa no seguinte, o valor original é o 100%. Aí você faz a regra de 3. O valor original eu estou chamando de X, que é justamente, ó, o que a pergunta quer, o preço original. Estou chamando de X. Equivale ao meu 100%. E o que Mariana pagou equivale a 80% do valor original. Então, aquele 3.376 equivale a 80%. Aí agora você faz a regra de 3, multiplica cruzada, ó. Pam, pam. X vezes 80 dá 80x, e 3.376 vezes 100, aí vai só botar os dois zerinhos, ó, desse jeito aqui. Dá para simplificar esse zerinho aqui com esse zerinho aqui, e o valor do x vai ser, ó, 33.760 dividido por 8, né? 33 dividido por 8. Isso daqui, ó, cabe um 4, porque 8 vezes 4 dá 32, resta 1, baixa o 7. 17 dividido por 8, cabe um 2, porque 2 vezes 8 dá 16, resta 1, baixa aquele 6, novamente cabe um 2, 2 vezes 8 dá 16, resta nada, e aquele zerinho que você baixar, você acrescenta no quociente. Olha aí o valor do computador, R$ 4.220, que é o meu 100%. Procura ela e ela tá na letra D de Deus.
Vamos para frente para a questão 51. Distribuímos 120 cadernos entre as 20 crianças da primeira série de uma escola. Olha aí, ó, distribuição, galera, é uma divisão, né? Eu peguei esse total e distribuí entre 20 crianças, então é uma divisão. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total de cadernos? Primeiro eu tenho que dividir para saber quantos cadernos cada criança ficou, ó. Então, são 120 no total, dividida entre 20 crianças. Se você simplificar aqui esse zerinho, eu tenho 12 dividido por 2, né? Isso daqui dá 6, galera, ó. 6. 6 vezes 2, 12. Resta nada. Então, agora vamos fazer a regra de 3, ó. 120 é o meu 100%. E 6 cadernos, eu estou atrás para saber qual é essa porcentagem, né? Multiplica cruzado, ó. 120 vezes x dá 120x. E 6 vezes 100 dá 600. Então, meu x vai ser 600 dividido por 120. Ó. Mais uma vez, você pode simplificar aqui esse zero. E eu tenho 60 dividido por 12. Gente, dá 5, né? Dá para fazer de cabeça. Se não conseguir, não tem problema. Você pega o 60, divide por 12, né? Olha só, testando o 5. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 1 vezes 5, 5, mais 1, 6. Olha aí, ó. Resta 0, né? Então, o meu x é exatamente igual a 5. 5 o quê, professor? Por cento, que é a grandeza da minha regra de 3, né? Aí você procura, você encontrou 5% na letra A de amor. Vamos aqui para a nossa última questão, questão 52. Diz assim: uma padaria vende biscoitos doces e salgados. Todos os dias ela produz 386 biscoitos. Mas, como o biscoito doce é mais popular, ela sempre fabrica. Olha, tem fábrica, né, galera? Tá errado aqui, né? O certo aqui é fabrica, viu? Tá errado. Ela sempre fabrica 34 unidades a mais desse tipo do que a quantidade que ela produz de biscoitos salgados. Quantos biscoitos doces a padaria produz diariamente? Pessoal, aqui é o seguinte, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é separar as informações do enunciado, né? Ó. Então, eu vou botar aqui doces e salgados. Eu vou chamar os doces de X e o salgado de Y. O total, a questão me falou bem aqui, ó, 386. Então, a quantidade de doce mais salgado, você concorda comigo que é X mais Y? Isso aqui dá um total de 386. Outra informação importante, ó, a quantidade de biscoito doce é 34 unidades a mais do que a quantidade de salgado. Então, galera, esse X aqui, ele pode ser representado assim, ó, Y mais 34. Como assim, Ti? Por exemplo, galera, imagina que essa mulher aqui, essa padaria, ela fabricou, ó, 10 biscoitos salgados. Então, já que o doce é sempre 34 a mais, o doce aqui vai ser 10 mais 34. Então, no dia que ela faz 10 salgados, ela faz 44 doces. É sempre 34 unidades a mais de biscoito doce. Então, por isso que eu posso trocar aqui esse X e colocar Y mais 34. Por que que eu estou fazendo isso? Porque nessa equação do primeiro grau aqui, ó, se eu tiver apenas uma variável, apenas uma letra, eu consigo trabalhar mais tranquilamente. Então, no lugar desse X aqui, eu vou passar a trabalhar com Y mais 34, ó, desse jeito aqui, galera, ó. No lugar do X, vai ser Y mais 34. Mais Y, só repetir, igual a 386. Y mais Y dá 2Y, mais 34 é igual a 386. Agora o 34 vai para lá com o sinal trocado, fica 2Y é igual a
386 menos 34. Então, o meu 2y é igual a... Quanto é que dá isso aí, galera? Dá 352, não é verdade? Faz a conta aí para ver se é isso mesmo. É sim, 352. Agora, esse 2 aqui, ele vai para o segundo membro dividindo, então meu y vai ser 352 dividido por 2, né? Bora fazer aqui nesse cantinho. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Resta 1. Baixa o 5. Aqui cabe um 7. 7 vezes 2, 14. Resta 1. Baixa o 2. 12 dividido por 2 dá 6, né? Olha aí. Então, o valor do y é 176. Ti, já é a resposta? Atenção para a pergunta, galera. Ó. Quantos biscoitos doces a padaria produz diariamente? Olha só o que eu coloquei bem no começo do problema. O doce eu estou chamando de x. Mas o que eu encontrei foi o y. Esse y representa o biscoito salgado. Então, a letra A não é o gabarito dessa questão, tá? Como é que eu faço para saber? Lembra que eu disse que o x mais o y dava o total de 386? Eu já descobri o valor do y. Eu posso substituir. Como também eu posso substituir, ó, nessa aqui, ó. Eu posso trocar o y bem aqui para achar o valor do x, ou eu posso trocar o y bem aqui para me achar o valor do x. Você escolhe. Na minha visão, galera, essa aqui tá mais fácil, ó. Eu vou repetir ela bem aqui, ó. X é igual a y mais 34. Então, x vai ser y, já descobri que é 176, mais 34. O valor do x vai ser 6 mais 4, 10, sobe 1. 7 mais 3, 10, mais 1, 11, sobe 1. 1 mais 1, 2. Ah, agora sim. Tá aí o valor do meu X, que é o biscoito doce, galera. Biscoito doce. E esse 210 apareceu na letra B de bola, tá? Atenção. E sempre faça isso. Sempre divida as informações, separando com cuidado, para não causar confusão no final do problema. Ficamos por aqui, finalizamos a provinha do 8º ano. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.